Moraes está decidido a matar meu pai, diz Carlos Bolsonaro. O vereador denuncia perseguição política do ministro do STF, compara Brasil a Venezuela e alerta para terror calculado contra opositores. Enquanto isso, mais uma bomba em Brasília. A Embaixada dos Estados Unidos publica novas críticas com referência a Moraes, um dia após explicações no Itamaraty. Preste bem atenção nas principais informações do dia e me ajude a compartilhar. Deputado Nicolas lidera a pesquisa para governo de Minas em 2026. Se as eleições fossem hoje, você votaria em Nicolas para governador? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários que é muito importante. Continuando, movimento Fora Lula não para de crescer. Atenção, Alcolumbre passa a ser alvo prioritário da Magnitsky por colaborar com abusos de Alexandre de Moraes. Tic-tac para Alcolumbre, que está com os dias contados para sofrer a lei Magnitsky, porque está segurando o impeachment do ditador da toga que está acabando com o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos. É a própria embaixada publicando, falando que o ditador Alexandre de Moraes está acabando com a relação entre os países. E o alvo principal agora dos Estados Unidos é quem? Davi Alcolumbre, que tem mais de 41 assinaturas, maioria dos senadores, para colocar o impeachment na mesa, mas ele está segurando. Vamos continuar colocando pressão, porque depois de sofrer a lei Magnitsky, vai piorar para Davi Alcolumbre. Continuando, Hugo Mota afirma que a maioria do Congresso é a favor da anistia. Tainá, o que eu vejo é que, assim, tem um sentimento na casa de que até essas assinaturas foram colocadas acerca do projeto da anistia, que as pessoas não concordam com penas exageradas que foram dadas por crimes não tão graves e que pessoas até hoje estão aí condenadas, alguns cumprindo pena ainda, né, por condenações que tiveram cumulatividade de penas. E aí, a partir da polêmica do tema, se começou a discutir alternativas, porque eu também noto que há dentro da casa um certo receio de se fazer uma anistia ampla, geral e restrita, porque tem aí relatos, né, de assuntos que estão sendo já apurados pelo Supremo de planejamento para matar pessoas, para ataque terrorista. Então, eu não vejo que os parlamentares têm interesse de anistiar essas pessoas que fizeram isso. Não acho que esse seja um sentimento da casa, né? O sentimento da casa é muito mais de sensibilidade às pessoas mais humildes, aquelas pessoas que participaram do movimento e não cometeram, digamos, delitos tão graves, delitos tão pesados e receberam penas... que não depredaram. Que receberam penas elevadas. E que, assim, se puder haver, do ponto de vista legislativo, uma alternativa a isso, eu penso que é uma alternativa talvez que atenda a maioria da casa. Mas, repito, essa construção, ela tem que ser feita no âmbito ali do colégio de líderes, daqueles atores que têm interesse em votar a matéria, para que isso possa ser levado ao plenário. Pressão total também em cima de Hugo Mota, que tem até terça-feira da semana que vem agora para pautar a anistia. Senão, vai sofrer nas mãos dos Estados Unidos também a lei Magnitsky. Ele está no radar também do país norte-americano. Continuando, atenção, Grupo Globo aumentou os números disso aqui para prejudicar Bolsonaro, revela Mike Pence, ex-secretário dos Estados Unidos. Isso aqui é gravíssimo. Mike Pence acusou ainda o Grupo Globo de ter aumentado os números da Covid-19 durante a pandemia de forma exagerada por meio do programa Fato ou Fake, transmitido pela TV Globo. A estratégia teria sido usada para atingir a imagem de Jair Bolsonaro e também enfraquecer a sua popularidade.
E o que a Midem está fazendo? A Midem está sendo censurada, qualquer um que desafia a Globo nessa questão da situação do Covid no Brasil. Eles censuraram afirmações de jornalistas líderes sendo pagos para falar contra Bolsonaro. Afirmações de que as vacinas não estão proporcionando a imunidade desejada é um fato conhecido já. Eles censuraram postagens que minam o trabalho das administrações municipais no enfrentamento do Covid e que dão crédito ao Bolsonaro pela boa gestão do Bolsonaro. Eles explicitamente se orgulharam, se gabaram de que eles censuraram qualquer mensagem que dava, qualquer um que davam crédito no governo Bolsonaro pela Covid. Ana, essa audiência se estendeu durante várias horas, começou no início da manhã. Hoje, o deputado Felipe Barros conduziu essa audiência na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, o que ele chamou ali de complexo industrial da censura para calar apenas um dos lados. A gente já tinha denunciado isso algumas vezes, esse assunto já tinha sido reportado, enfim, repercutido, mas agora a gente vê o Mike Pence com muitos documentos fartos ali, durou horas, ele trouxe ali com uma riqueza de detalhes, né? Também a interferência das agências de checagem no processo eleitoral, enfim, trazendo os detalhes da engrenagem, do modus operandi da interferência dos Estados Unidos nas eleições de 2022. O abominável voto impresso do Barroso. Lembrando vocês que teve interferência de ministro da Suprema Corte para não deixar passar o voto impresso que tinha maioria para ser aprovado, para a gente usar já nas eleições de 2022. Mas aí aquela ameaça de ministro da Suprema Corte aconteceu. E agora, o dossiê Barroso Eleições 2022. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. A imprensa jamais vai publicar isso aqui. Esteve em Manaus, onde a placa-mãe da máquina de votação estava sendo manufaturada durante a recepção dos primeiros semicondutores. Evidentemente, o ministro Barroso ele ficou quieto e ele entrou em contato com os embaixadores dos Estados Unidos. O principal que estava trabalhando sob o NDI, o Barroso estava coordenando com eles também para poder evitar as críticas em relação ao sistema de votação eletrônico. Mas me parece que o tópico principal é a forma como as urnas eletrônicas, né, a questão dos semicondutores utilizados e como os Estados Unidos participaram com aspectos, né, dos tribunais e instituições brasileiras para realizar uma operação, né? Eu estou me baseando em relatórios públicos, né? Aqui, a crise de semicondutores pode ter custado a democracia brasileira, né? Aqui o Financial Times descreve o que aconteceu. Vou ler algumas sessões aqui. O ministro Barroso queria falar comigo. Então, Barroso, o presidente do TSE, estava preocupado com uma crise iminente que poderia alimentar a desinformação eleitoral. Luiz Barroso, presidente do TSE, na ocasião, iniciou um plano de contingência. Se esses componentes, basicamente era um plano, né, para obter esses semicondutores de Taiwan. Então ele disse assim, eu enfrentei 2 desafios, as eleições municipais de 2020 e o combate à promoção das urnas de papel. Então ele combateu o uso do voto em papel. Então, nós estamos aqui com o presidente do STF, né, deveria ser também criminalizado, né? Então, o ministro Barroso, na verdade, abordou 2 ex-embaixadores. Agora, já o senhor Harrington, um dos embaixadores abordados pelo ministro Barroso para obter os semicondutores para serem utilizados nas urnas eletrônicas, para serem utilizados contra, né, ou de acordo com as preferências, né, do ministro Barroso. Então, o senhor Harrington passou de embaixador no Brasil a executivo. Uma interferência direto de um ministro da Suprema Corte para derrubar o voto impresso. Aí fica a pergunta, o porquê tudo isso para poder travar o voto impresso? O que estão escondendo nas caixas mágicas do Brasil? Tá aí
aonde Mike Pence entrega Barroso, que foi nos Estados Unidos, pediu uma intervenção no país norte-americano e conseguiram. Colocaram um pinguço, um ex-presidiário na presidência da República, só no Brasil, para isso acontecer. Enquanto isso, tudo normal no STF. O STF encerra processo de Caixa 2 contra Alckmin, em caso que envolve a empreiteira Odebrecht. Processo de Caixa 2 dá pelo menos uns 10 anos de cadeia. Como é Geraldo Alckmin faz parte do sistema, uma canetada e o STF encerra todo o processo contra Geraldo Alckmin. Enquanto isso, idosas, o ex-deputado Daniel Silveira presos. Qual que é o crime? Um vídeo, uma opinião. O Brasil é assustador o que está acontecendo aqui. Continuando, tá aí a confirmação então. Alexandre destruiu a relação histórica entre Brasil e Estados Unidos, diz embaixada americana. Isso aqui já seria motivo suficiente para o afastamento imediato, o impeachment de Alexandre de Moraes. Só não está acontecendo por causa de Davi Alcolumbre, que agora também está no radar da Lei Magnitsky. Enquanto isso aqui é assustador. O STF aumentou seu orçamento para 1 bilhão para 2026. Sabe o que isso representa? 1 bilhão! 1 bilhão! É eu e você que paga. Você concorda com isso? Deixa aqui nos comentários que é muito importante também. Lembrando vocês, quem paga isso aqui é eu e você, é o povo. 1 bilhão para 11 ministros da Suprema Corte. Para estragar seu sábado, STF aprova por unanimidade orçamento de 1 bilhão de reais da Corte para 2026. Sabe o que isso representa? Representa o aumento de 10% de 2025 para 2026 do orçamento da Corte. Sabe quanto que foi o aumento da saúde? 3%. Sabe quanto que foi o aumento da educação? 2%. Exatamente isso. O STF aumentou 3 vezes mais que saúde e 4 vezes mais que educação o seu orçamento. Sabe quanto que o STF aumentou em segurança? 80% o orçamento só em segurança. O STF vai gastar 72 milhões a mais em segurança. Isso daria para comprar 360 ambulâncias e construir 50 escolas. Ou seja, gente, dinheiro tem. O que não tem é força de vontade de mudar o Brasil. O que não tem é prioridade. Jamais que eu e você temos que aceitar pagar 1 bilhão. 1 bilhão para 11 ministros da Suprema Corte. Aumentar com mais seguranças. Esse é o trabalho do STF. Se tivesse fazendo um belíssimo trabalho, prendendo corrupto, colocando criminoso na cadeia, daria até para pensar. Mas não, é uma Suprema Corte que não tem apoio popular, a maioria do povo é contra as suas decisões, persegue opositores. Esse é o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Isso aqui tem gente que não consegue nem dormir mais. Não é muito difícil entender como as coisas estão caminhando. Primeiro, os Estados Unidos estavam querendo colocar o PCC como grupo terrorista. E aí não teve o apoio do governo brasileiro, do Lula. Quando o almirante americano foi enviado para o Brasil, teve até evento cancelado. Exatamente porque eles queriam tratar de terrorista. Mesmo assim, nada vai impedir os Estados Unidos de colocar o PCC como um grupo terrorista. Nessa semana, o Trump disse, em ordem secreta, segundo um jornal muito sério nos Estados Unidos, que o Trump vai usar força militar contra cartéis na América Latina. Só que não são cartéis, são grupos terroristas. Aí a Venezuela ficou com o cu na mão, porque eles disseram que é um alerta, porque os Estados Unidos subiram a recompensa pelo Maduro, que é um terrorista. E quem foi preso na Espanha, extraditado para os Estados Unidos, dizendo que o Lula recebeu dinheiro do Maduro, dinheiro que provinha de onde? Isso mesmo, narcotráfico. Carvajal.
Eu preciso dizer para você o que vai acontecer com o Maduro e com esse cara aqui, o Lula. Presidente Trump promete uma guerra contra os quartéis para acabar com a epidemia disso aqui nos Estados Unidos. Trump, não teremos misericórdia com os quartéis. Enviaremos todos os meios de forças militares necessárias. Os cruéis chefões do tráfico nunca mais dormirão em paz. Nós vamos pegá-los. É um recado direto do presidente norte-americano que já está agindo. Ontem assinou uma ordem secreta colocando militares da América inteira. Maduro, Colômbia, Brasil, tem criminosos por aí que não conseguem mais dormir, porque o presidente norte-americano promete partir para cima para defender os Estados Unidos e também países em volta que estão sendo tomados por criminosos. Aqui no Brasil não é diferente. Criminosos tomaram o poder. A gente tem um ex-presidiário, corrupto, ladrão, que se fosse em país sério estaria mofando a cadeia até hoje, na presidência da República. E ele promete agir e a gente vai acompanhar de perto cada detalhe que está acontecendo. Enquanto isso, o show não... Tem presidente desesperado. Gustavo Petro emite alertas após a ordem de Trump de usar força militar contra quartéis na América Latina, chegando a insinuar um bombardeio da Colômbia. Temos que pensar, capitão, no que vamos fazer, porque aí ele virá e bombardeará a Colômbia. Trump já está dizendo que manda seus aviões a bombardear e nos toca pensar, capitão, que vamos a hacer, porque entonces ele vai venir a bombardear Colômbia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas. Y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional. No me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe. Y yo prefiero hablar y coordinar que imponer. Que o episódio que aconteceu comigo sirva para mostrar ao Brasil o que eu já sabia. O PT, o PSOL e toda a esquerda odeiam as mulheres e a maternidade. Agosto dourado, mês de incentivo à amamentação. E justo nesse mês, eu sofri um dos ataques mais covardes da minha vida como deputada. Porque minha vida como deputada é passageira, mas a minha maternidade é eterna. Seremos sempre mães. A esquerda sempre diz que defende as mulheres, mas o episódio que aconteceu comigo prova para todo o Brasil o que eu já sabia. A esquerda odeia as mulheres e a maternidade. Eu me esforcei muito para poder estar ali naquele momento, no plenário da Câmara dos Deputados, meu ambiente de trabalho. Era a primeira vez após cumprir 4 meses de licença maternidade. Peguei avião com minha bebê e não é tão fácil como alguns podem imaginar. Requer toda uma logística, uma dedicação, enfim. Mas eu fui. Conciliei maternidade com trabalho, como muitas mães no Brasil. A gente fica com o coração na mão, a gente se cobra. A gente pergunta se tá fazendo certo. A gente fica com medo de não estar aproveitando o suficiente a sensação maravilhosa que é de ter um bebezinho. Assim que eu engravidei da minha primeira filha, a Helena, pedi a Deus muita saúde para ela e pedi para poder amamentar. E amamentei 4 anos a Helena. Com a Olivia também em oração, coloquei nas mãos de Deus para poder amamentar. Sofri um pouco no começo. Meus peitos sangravam. Sangraram por uma semana. A consultora de amamentação que veio aqui em casa me viu chorando, frágil, como talvez nunca ninguém me viu. Ela olhou pra mim e falou: "Você é tão forte, você enfrenta tanta coisa e vai conseguir amamentar." Eu chegava a bater o pé no chão quando a Olivia grudava no bico do peito. Me disseram para usar bico de silicone, mas eu tinha tanto medo de que ela não pegasse mais o peito que eu recusei. Enfim, uma luta e esforço que muitas mães passam. Todas nós passamos por tudo isso. A dedicação para poder dar o melhor para os nossos filhos. Sinceramente, não vou dizer que me surpreendo com a atitude do PT de acionar o Conselho Tutelar contra mim. E mais, agora querem a suspensão do meu mandato, que significa me deixar 6 meses sem salário e também todos os meus assessores. Porque não basta querer me impedir de amamentar, de ser mãe, também querem me impedir de trabalhar. Agradeço a todos os colegas deputados de oposição que estavam comigo lá naquele momento de ocupação da mesa da Câmara. Me senti protegida por vocês, homens e mulheres preocupados em cuidar de uma mãe deputada. Até chegar à esquerda e começar a me xingar, me agredir verbalmente. Até uma deputada do PSOL me chamar de fascista enquanto eu amamentava.
fiz da cadeira da presidência da Câmara uma cadeira de amamentação. E agora posso ser punida por isso. Porque o Brasil pune o que faz bem e o que é certo para celebrar a desonra e o ódio. Vocês podem arrancar o que quiserem de mim, mas não vão arrancar o meu direito de ser mãe. Meus amigos, a gente pode ter Júlia Zanatta, Nicolas, entre outros, afastado do cargo. E quem está por trás disso tudo? Hugo Motta. Hugo Motta, que é afastado do cargo, mais deputados do PL, totalizando, são mais de 3 milhões de votos. Isso mesmo. Aqui na sua tela você acompanha agora 14 deputados da oposição podem ter seus mandatos suspensos por 6 meses por obstrução na Câmara. Todos eles somam 3 milhões de votos. E a maioria, Júlia Zanatta do PL, Domingos Sávio do PL, Caroline de Ottoni do PL, Carlos Jorge do PL, Bia Kicis do PL, Alan PL, Marco Feliciano PL, Marcos Polon PL, Nicolas PL, Paulo Bilinski PL, Cavalcante PL, Zé Trovão PL, Zucco PL. A maioria, todos estão do PL. Menos aqui Marcel Van Hatten, que é do Novo, mas também é da direita. É uma pessoa que luta por pautas que o povo está pedindo. Isso aqui é assustador. Isso aqui precisa da sua atenção e a gente precisa colocar pressão em cima de Hugo Motta para que ele não faça isso aqui. Se ele fizer isso aqui, a anistia, entre outras pautas importantes, podem ser derrubadas. Porque vão afastar 6 meses. Meus amigos, o sistema é muito pior do que a gente pensa. Hugo Motta está por trás disso tudo e só a pressão popular para a gente poder fazer ele mudar esse pensamento. Se ele afastar esses deputados do cargo, aí está na hora do povo começar a fazer a sua parte. O povo se manifestar e colocar pressão em cima de Hugo Motta e Davi Alcolumbre para colocar as pautas importantes que o povo está pedindo, que é a anistia imediatamente e também o impeachment do ditador da toga. Meus amigos, ainda tem as notícias do dia, mas preste bem atenção nas próximas informações e me ajude a compartilhar daqui a pouco as notícias detalhadas aqui para vocês. Eu vou te contar agora uma coisa de bastidor que você precisa saber. O mundo precisa saber quem realmente está protegendo e está segurando Alexandre de Moraes. A gente está percebendo o cerco se fechando. É inegável isso. O julgamento do Bolsonaro se transformou na maior aberração jurídica que o Brasil já viu. Eu acho muito... É um absurdo que eles queiram condenar um grupo de pessoas num julgamento tão mal feito, tão teatral, com tantas irregularidades e até crimes cometidos durante o processo legal por parte do Ministério Público e do Alexandre de Moraes e da Polícia Federal. O Felipe Martins, no caso dele nos Estados Unidos, com provas que foram forjadas para mantê-lo na prisão, também vai vir para cima do Alexandre de Moraes. Aí tem a Magnitsky em cima do Moraes e em breve virá para cima da esposa dele. Algo muito parecido com o que ele fez com dezenas de pessoas no Brasil, onde ele foi atrás do pai, do filho, no caso do Cid, né, Mauro Cid, que ele ameaçou o pai, a esposa e a filha do Mauro Cid, para que o Mauro Cid contasse exatamente o que ele queria. O Eduardo Tagliaferro, que está agora na Itália, com gigabytes de provas de como que o Moraes agiu para interferir durante as eleições de 2022. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, indo para cima do Alexandre de Moraes. O Brasil indo para as ruas contra Alexandre de Moraes. 5 ministros do STF já abandonaram por completo as mãos do cara, não querem mais ser vistos como associado ou apoiando as decisões dele. Já são 5. Aí nós temos o Alcolumbre, que está agora sob pressão de 41 senadores que colocaram seus nomes pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes. E o Alcolumbre está dizendo que vai analisar com cautela. Agora, eu vou te explicar o porquê que o Alcolumbre está falando isso, tá? No questão do Hugo Motta, Alexandre de Moraes, né, tá ameaçando o pai do Hugo Motta. Teve até uma matéria que saiu agora, que ele ligou pro Hugo Motta, um ministro do STF ligou pro Hugo Motta para fazer essa ameaça, mas o cerco tá fechando. Tá cada vez mais impossível. A gente tá numa sensação de que é inevitável a queda do Moraes. A pergunta é, com tudo isso que eu acabei de mencionar, por que que o Moraes ainda não caiu? Agora você vai saber que tem uma pessoa que está comprando a briga, está sustentando a todo custo o Moraes ainda. É a pessoa responsável por ter criado Alexandre de Moraes.
Quando se decidiu lá atrás que o STF precisava frear o bolsonarismo, prender Bolsonaro, impedir que Bolsonaro fosse o presidente, a pessoa que teve essa ideia, que orquestrou todo esse plano, se chama Gilmar Mendes. Gilmar Mendes disse para o Moraes, aproveitando da vaidade, do egocentrismo do Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes viu que o Alexandre de Moraes seria um alvo muito fácil. Se você assistiu o Advogado do Diabo, você vai entender o que eu estou falando. O Gilmar Mendes viu que o Alexandre de Moraes, nessa sua sede de vaidade, né, nessa sua megalomania, era um alvo fácil para manipular. De qual sentido? Vai lá, Alexandre. Vai lá, você toma as decisões impopulares contra o Bolsonaro, contra o bolsonarismo, você censura todo mundo, que a gente aqui vai servir de apoio por trás, eu boto os outros ministros do STF para votar junto com você. Vai lá que eu te dou apoio. Quem manda no STF é Gilmar Mendes, que hoje é o decano da casa. Então, quem orquestrou tudo, aproveitou da vaidade do Moraes, jogou ele na fogueira, dizendo que daria apoio por trás, foi Gilmar Mendes. Então, quando o cerco se fecha em cima do Alexandre de Moraes, duas coisas acontecem. Gilmar Mendes, de certa forma, se sente responsável, porque foi ele que convenceu Moraes a se transformar nesse ser rejeitado internacionalmente e agora sancionado com a Lei Magnitsky e em breve com a esposa sancionada. Então ele pensa assim, pô, foi eu que joguei o cara lá, eu não posso largar ele agora. Mas tem um outro fator. Gilmar Mendes sabe que se Moraes cai, Moraes leva Gilmar Mendes junto. Moraes pode muito bem virar e falar assim, olha, quem começou tudo isso, quem teve a ideia, quem soltou essa porra toda para acontecer e falou que ia me apoiar, eu só fiz isso porque ele disse que ia me apoiar. E aí complica a vida do Gilmar. Gilmar agora está numa situação muito complicada. Na Europa já estão começando as investigações, já tem deputados do Parlamento Europeu, 16, pedindo sanções também, investigação. O Gilmar Mendes, o patrimônio dele, a maior parte do patrimônio dele é fora do Brasil, ele passa mais tempo em Portugal do que no Brasil. Gilmar Mendes está numa situação complicada. Ele vai dar entrevistas dizendo que vai apoiar. Você viu que ele é o mais fervoroso, repare. Ele é o mais fervoroso em se postar como grande apoiador e muleta do Alexandre de Moraes. Não é porque ele ama o Alexandre de Moraes. É porque ele sabe que o dele também está na reta. E, de certa forma, ele tem um senso de responsabilidade por ter convencido Moraes a ser essa pessoa à ponta da lança. Só que agora pode vir para ele Magnitsky, pode vir para ele investigações seríssimas em Portugal, o partido chega na Europa, no Parlamento Europeu, com deputados. A situação dele vai complicar muito. Enquanto ele vai para a imprensa falar que ele está forte e vai apoiar, e aqui eu quero te falar um detalhe. O Gilmar Mendes já mandou emissários e pessoas próximas a ele tentando articular uma negociação que não fique tão ruim para ele. Gilmar Mendes já está começando a pensar em entregar Moraes, mas de uma forma que Moraes não possa prejudicá-lo. Eu converso com muita gente, dentro e fora do Brasil. Gilmar Mendes está muito preocupado e está chegando já num ponto onde, para se salvar e salvar todo o seu patrimônio, ele vai ser obrigado também, não só a soltar a mão do Alexandre de Moraes, mas o primeiro a empurrar Moraes para dentro da fogueira. Moraes está lá acreditando que Gilmar Mendes está defendendo os interesses dele e vai apoiar ele até o fim. Não é bem assim, Moraes. Se você é uma pessoa que tem escutas aí, se você tem informantes, você deve saber que Gilmar Mendes já está mandando algumas pessoas, mais de uma vez, para os Estados Unidos, para tentar resolver a situação. Embora em reuniões aqui com deputados e senadores do PL, ele cante de galo e diga que não, que vai até o fim. Essa conversa não é a mesma lá fora. Então, o principal responsável hoje é Gilmar Mendes. So now I send a message to the United States. The main responsible for protecting, for helping the Moraes is the Justice Gilmar Mendes. He's the one who is giving his life to protect a human rights violator called de Moraes. So if you want to really get into the core of the situation, I think you should take a look into it. É isso que eu queria dizer, que esse recado chegue a todo mundo e vai acabar. A certeza que nós temos é que eles avançaram longe demais e isso vai acabar. Agora, pode acabar mal para todos, pode acabar mal para um. Coitado do Alexandre de Moraes, né? O cara arrumou tanto inimigo e a gente tá vendo agora todos os inimigos, as pessoas que ele perseguiu, injustiçou ao longo da sua vida ditatorial no STF, tá tendo uma espécie de uma tempestade perfeita, né? Uma culminação de ataque, de contra-ataque, na verdade, né? De todas essas pessoas. Nós temos aí Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, ali junto com Alan dos Santos,
uma das pessoas que mais sofreu na mão do Alexandre de Moraes. A situação do Daniel Silveira, a crueldade que ele tem feito com o Daniel Silveira nesses últimos dias, que fez também a população se levantar e tomar ainda mais antipatia em relação a ele. Aí tem o Felipe Martins, né, que ficou preso durante 6 meses, desses 6 meses, 10 dias numa solitária, desrespeitando acordos internacionais de direitos humanos, que teve a prova forjada nos Estados Unidos para prender o Felipe Martins, que também vai ser uma outra gigantesca dor de cabeça. Tem Donald Trump, Elon Musk, mas tem um cara que ele acorda e dorme. E a única coisa que ele faz entre acordar e dormir é como acabar com essa ditadura do Alexandre de Moraes. E ele tem provas. Todas as pessoas que eu mencionei até agora são pessoas distantes do Alexandre de Moraes. Nunca conviveram com ele, certo? Nunca conversaram com ele. Só que esta pessoa que você já conhece, ele tá ficando cada vez mais famoso, que é o Eduardo Tagliaferro, ele era assessor do Alexandre de Moraes. Presta atenção. Alexandre de Moraes quer prender Bolsonaro por uma delação sem provas de um assessor do Bolsonaro, certo? Tem um assessor do Alexandre de Moraes com uma fartura de provas dos crimes que o Moraes cometeu. E o que o Moraes faz? Mandou bloquear as contas, pedido de prisão, redes sociais, quer censurar esse cara. Ele tá morrendo de medo. Só que o Tagliaferro tá na Itália. Bom, o Tagliaferro todo dia agora dá entrevistas. E assim, o que ele fala é uma coisa mais chocante que a outra. Esse trecho aqui chamou atenção. Vamos lá. Olha, o que mais me chamou a atenção foi a forma com a qual foi definido os parâmetros para punição ou para emissão de certidão. Porque na verdade o TSE só fez uma emissão de certidão mostrando, dando os dados biométricos da pessoa, né, dentro do sistema e mostrando que tinham nas redes sociais daquela pessoa, nada além disso. Então os parâmetros utilizados para esse tipo de pesquisa são parâmetros desumanos, são parâmetros totalmente ilegais. Bastava um cara estar com uma camisa verde e amarela, bastava o cara ter compartilhado qualquer vídeo do Bolsonaro, bastava o cara ter curtido a página do Bolsonaro, já era motivo de ser considerada uma certidão positiva, que ao meu entender a positiva era mantém-se preso na audiência de custódia e a negativa, libera-se a pessoa, né, na audiência de custódia. Isso para mim foi o ápice, porque a perseguição de direita, ela já vinha há meses, entendeu? Mas botar dentro de uma cadeia, ou manter dentro de uma cadeia 1.500 pessoas, com crianças, mãe com crianças depois foram removidas, idosos, professores, gente de todo tipo, de toda classe, trabalhadores, por uma questão de parâmetros desproporcionais, eu achei isso um absurdo. Presta atenção, gente. Tava prendendo 1.500 pessoas se ela tava com camiseta verde e amarela ou não, se em algum momento ela criticou o PT, o Lula ou o STF. Olha onde chegamos. Ficou muito claro que é um fichamento ideológico com um intuito de perseguição. Diante disso, me parece claro que houve uma interferência no processo eleitoral, né? E no resultado disso, talvez. Uma grande perseguição da direita, é incrível, que da esquerda manda o Moraes apresentar. Eu tenho todo o material, eu tenho cópia de todas as pastas do TSE, certificado por perícia no Brasil e fora do Brasil, então provando que o material de fato é um material não manipulado e que é um material verdadeiro. Manda ele apresentar quantas pessoas foram perseguidas de esquerda no TSE naquela época e quantas foram de direita. É simples. Essa é uma boa pergunta, né? Apresenta aí, quem foi alvo, né, de algum tipo de medida restritiva. Nós, na imprensa, durante a eleição, nós víamos claramente que decisões sobre derrubada de conteúdo, perfis, etc., eles sempre eram dirigidas para um lado, né? Independentemente do que o outro lado fizesse. Aliás, eu, por diversas vezes... Não, o André Janones admitiu que fazia fake news contra Bolsonaro. Ele admitiu, gente. Não aconteceu nada. Inclusive, roubou também, rachadinha, nada. Alertei sobre o que o Janones fazia, né? O Janones Eu sabia que ele ia falar dele. Talvez um dos maiores propagadores de desinformação durante a campanha eleitoral, e nada aconteceu com o Janones, né? Não, aqui é um caso que vale a pena mostrar, mas tem um outro. Esse vídeo aqui, ó. Cara, o Tagliaferro, ele tá assim, ele tá com sangue nos olhos. Vamos lá. Pergunto, essa denúncia, ela tem data para vir? Ela tem mais ou menos, espera-se ainda para este mês essa denúncia? Essa emissora, ela vai trazer uma série, vai trazer uma reportagem só? Você tem como antecipar um pouco esses detalhes para gente? Tá, na verdade foi entregue todo o material há mais ou menos uns 15, 20 dias. Eles fazem todo um levantamento para certificar se esse material é ou não é de fato contundente, juristas para poder falar se A ou B, coisa A ou B está certa, e era para ter saído, na verdade, ontem. O nosso corte era ontem, quinta-feira, tá? Só que assim, eu apresentei mais coisas que eles estão olhando, então a gente está tentando que se na próxima segunda-feira isso aconteça. Era para ter saído nessa quinta, não saiu, então como ele está dizendo, né, vai provavelmente aparecer entre segunda e quinta-feira da semana que vem. Só que dessa vez é uma imprensa internacional, tá? Gigantesca, e vai sair para o mundo inteiro acompanhar. Meus amigos,
vai ser uma bomba tão grande no colo do Alexandre de Moraes que ele não está entendendo. Alexandre de Moraes, não tem como você sair vitorioso dessa. Você pode agora, nos seus dias finais aí no STF, fazer mais busca e apreensão, prender, caçar, tomar decisões absurdas que serão revertidas em breve. Não tem como fugir do que está vindo. E não é mais da direita brasileira, preste atenção, não é mais a direita brasileira não que vai fazer essas coisas acontecer. A magnitude das aberrações cometidas por você foram tão grandes que agora o que vai vir de fora. E não tem como escapar. Você foi longe demais, você destruiu vidas demais, você censurou demais, você desestabilizou o Brasil de tal forma que eu acho que nenhuma outra figura política já fez isso no Brasil. E agora você vai pagar um preço caro por isso. Preço caro por todas as perseguições, crimes, prisões ilegais, injustiça, censura, tortura. Não adianta. E não é eu que vai fazer, não será eu, não será Bolsonaro, não. Você está nos dias finais, a caneta sua está acabando a tinta. Aproveita. Aproveita agora, faça o maior número de maldade que você puder. E quanto mais maldade você fizer agora, mais vai ser o sofrimento lá na frente. Porque não tem como uma pessoa fazer tanta maldade assim. Você teve a imprensa te apoiando durante um tempo, já não tem mais. A grande imprensa já não está te apoiando dessa forma. Seus amigos do STF já não estão te apoiando dessa forma também. Só o Gilmar Mendes, porque como o Gilmar Mendes foi quem mandou você pegar esse caso, ser a ponta da lança, só o Gilmar Mendes, eu vou te falar uma coisa, o Gilmar Mendes já está mandando emissários lá nos Estados Unidos para livrar a bunda dele. Ele não te fala isso, né? Mas ele já está mandando emissários para falar em nome dele lá nos Estados Unidos para achar uma maneira de acabar com isso e ele ficar tranquilo. Você fica esperto, viu? Fica esperto. Bomba! O gabinete do Alexandre de Moraes criou a certidão de antecedentes ideológicos e fez isso num grupo secreto de WhatsApp. A Vaza Toga 2, em suma, mostra que o gabinete do Alexandre de Moraes, mais especificamente pelos colaboracionistas, é esse o nome, colaboracionistas da ditadura, Ayrton Vieira e Cristina Yukiko Kusahara, eles escolhiam quem seria preso ou quem seria solto com base em análise política das redes sociais. Então aqui, olha, isso aqui é você vê que esse veículo Public é o veículo do Schellenberger. Vocês assinem lá o Substack do Schellenberger, que ele faz um trabalho realmente fenomenal e a gente é muito grato porque ele publicou coisas que os jornalistas no Brasil não quiseram publicar, pelo menos não aqueles da mídia mainstream, porque eu não sei se vocês viram a entrevista do Eli Vieira e do David Agape, até de repente é um caso também de trazê-los aqui no TV Injustiça. Eles disseram que, na verdade, alguns veículos até publicariam, como, por exemplo, a Gazeta do Povo, a Oeste, só que a pessoa que liberou essas informações teria exigido como a garantia de que seria publicado por um veículo tido como, assim, isento, algum veículo da mídia antiga, tradicional, porque a Gazeta, a Oeste, a gente gosta, só que eles são vistos pelo público como sendo veículos de direita. Então, eles não queriam que essas informações ficassem na nossa bolha, queria que isso saísse da bolha. Então, ninguém da mídia antiga, né, Folha de São Paulo, Estadão, parece que ninguém quis publicar, então tiveram que entregar para um jornalista estrangeiro. Então, pois bem, o Schellenberger topou a parada, o Eli Vieira e o David Agape se debruçaram sobre a questão aí durante aí quase um ano e saiu, então, a continuação da Vaza Toga. Então, eles escolhiam quem seria preso com base nessa análise política. Tá aí, esse aí à esquerda é o Ayrton Vieira e à direita é a Cristina Kusahara. Uma das raras fotos, essa foto aí eu tirei do relatório que foi publicado pelo Schellenberger. E o que acontece? Quem tivesse com bandeira do Brasil nas redes sociais, ou quem criticasse o Lula, ou criticasse o STF, enfim, quem mostrasse esse comportamento, abre aspas, nocivo, era imediatamente classificado para ir para a prisão. Isso, pessoal, devia estar na primeira página de qualquer jornal sério. O jornal que não colocou isso na sua primeira página não é sério. Tá aí um padrão para a gente saber se o jornal é sério ou não. Não colocou isso na primeira página, a gente já sabe, o jornal não é sério. Essa Cristina Kusahara, agora aqui, ela ficou bem quietinha, né? Parece que é uma pessoa discreta. Você nem acha a rede social dela. Eu não sei, talvez tenha com fake, né? Mas enfim, com a cara dela, com o nome dela, você não acha. Você não vê foto dela, você não vê nada sobre ela. O máximo que eu achei sobre ela foi ela recebendo, sei lá, uma homenagem, uma medalha, enfim. E essa Cristina Kusahara era a chefe de gabinete
do Alexandre de Moraes. Então, segundo o Eli Vieira e o David Agape, ela era uma pessoa absolutamente devotada ao Moraes, vivia em função do Alexandre de Moraes. Imaginem o naipe da pessoa. A PGR, ela pedia a liberdade provisória de algumas pessoas, lá na época da audiência de custódia do 8 de janeiro, estava rolando aquelas audiências de custódia, tudo mais. A PGR pedia a liberdade provisória dessas pessoas, mas o ministro não soltava. Aí agora a gente entendeu. Agora a gente sabe por que muitos permaneceram presos por semanas depois do 8 de janeiro, mesmo com manifestação da PGR pela soltura. Olha essa conversa aqui que eu botei na tela. Ó, a Cristina. Eduardo, por favor, consegue para mim aquela certidão para esses 20 casos. A gente vai falar já dessa certidão. Aí a Cristina fala assim, a PGR pediu LP, ou seja, liberdade provisória, para eles, né, para os presos. Mas o ministro Moraes não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? A PGR pediu já a liberdade provisória, ou seja, a PGR não viu nada. Mas o Alexandre não quer soltar, mesmo com a PGR não tendo visto nada, porque quer ver antes se tem alguma coisa. Quer dizer, o juiz investigando clandestinamente, porque o juiz não pode investigar, investigando clandestinamente as pessoas. Se alguém teria que fazer alguma investigação para procurar algum crime, rede social e tal, é a PGR ou a polícia. Nunca o juiz. O juiz não é investigador. Aí o Eduardo Talhaferro fala, boa tarde, tudo bem? Só que a gente está com muita mensagem, a sua ficou no final, já vou providenciar isso aí. Rolou isso. Então agora a gente descobriu. O gabinete do Moraes estava esperando a sua força-tarefa clandestina checar as redes sociais das vítimas. Aí apareceu isso aqui também pra gente, ó. Em 1º de janeiro de 2023, o Ayrton Vieira, que é desembargador em São Paulo e juiz auxiliar, era juiz auxiliar lá no gabinete do Moraes, ele se despediu do grupo do WhatsApp porque ele já tinha encerrado, já tinha acabado a sua função de supervisionar as audiências de custódia. Então ele encerrou o trabalho dele ali nesse particular e ele estava comemorando no grupo e já adiantando o que ele desejava para quem estava preso. Ele desejava prisão. Olha aí. Segunda mensagem ali do Ayrton. Que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito. A prisão. Botou a carinha ali assim, piscando o olho. Quer dizer, o sujeito, né, juiz, um desembargador de São Paulo, trabalhando no gabinete do juiz que vai julgar, ele já adiantando ali o resultado que ele quer que aconteça. Mas o mais grave, para mim, dessa vaza-toga de agora foi isso aqui. Botei na tela para vocês verem. Certidão positiva. Ou, como diz a minha amiga defensora Bianca Rosieri, certidões de antecedentes ideológicos. Não tem a certidão de antecedentes criminais? O gabinete do Alexandre de Moraes criou a certidão de antecedentes ideológicos. E fez isso num grupo secreto de WhatsApp, um grupo clandestino, que criava certidões de inteligência ilegais. Olhem isso. Certidão positiva, lá do TSE. Certifico que em pesquisa nessa data foram encontradas as seguintes ocorrências. Ou seja, alguém foi lá, encontramos a seguinte ocorrência. Aí botou o nome do cara, Ademir Domingos Pinto da Silva. Aí qual foi a ocorrência? Olha só, pessoal. Qual foi a ocorrência que eles encontraram? Olha só, olha a ocorrência. Perfil pessoal no Twitter, com postagens antigas que exprimem aversão a Lula e ao Partido dos Trabalhadores. Pessoal, eles consideraram isso aí como sendo uma ocorrência. Gente, ocorrência. E certidão positiva, ou seja, a ocorrência deu positiva, tem algo contra ele. Que a certidão negativa é quando não tem nada contra você, certo? Aí você recebe lá, não tem nada contra mim, eu tô com a certidão negativa. A certidão positiva é quando tem algo contra você. E o que era esse algo? O cara tem publicações antigas criticando o Lula e o PT. Aí esse sujeito recebeu uma certidão positiva e certamente, por isso, foi mandado para o cárcere. Ou seja, certidão de antecedentes ideológicos. Foram verificar qual era o posicionamento político do cara para saber se ele deveria ser preso ou não. Foi isso que aconteceu. E é isso, basicamente, que está sendo denunciado agora na vaza-toga 2. Então, os pesquisadores, né, o Eli Vieira e o David Agape, eles foram checar a lista lá das pessoas e tal, e eles viram que nenhuma pessoa
com certidão positiva foi solta. Eles fizeram essa análise. Por isso que eles demoraram aí meses para fazer, porque é uma análise documental assim difícil de ser feita, muito cheia de detalhes. E os motivos para dar positivo na certidão eram: se o sujeito aparecia em rede social com camiseta verde e amarela, se o sujeito seguia páginas e figuras da direita, se o sujeito era pró-Bolsonaro, se o sujeito criticava o Lula ou o STF, ou criticava as urnas. Isso tudo era motivo para a certidão de antecedentes ideológicos dar positiva. Tem um caso aqui que eu peguei, que é o caso Claudiomiro da Rosa Soares. Olha só, ele é um caminhoneiro, ele ficou mais de 11 meses encarcerado. Foi feita uma certidão sobre ele. Olha a certidão, positiva, ou seja, encontraram algo sobre o Claudiomiro. O que foi esse algo que foi encontrado? Olha, foi um perfil no Facebook com postagens antidemocráticas e que revelam inconformismo com os resultados das eleições de 2022. Isso foi o que encontraram sobre esse cara. O cara estava inconformado com as eleições de 2022. Ele botou lá, olha, retuitou, compartilhou. Esse é o presidente de 60 milhões de votos. Ainda tá falando mal do Lula. Aí foi feita a certidão positiva sobre ele. Ó, postagem aí do Claudiomiro. Tá meio embaçado, mas dá pra ver. Tá aí o que o povo precisa saber exatamente, que houve roubo. Ou seja, o cara considerava que a eleição foi roubada e estava exercendo a liberdade de expressão dele no Facebook. Tomou uma certidão positiva. Aí, olha aí. Ainda a certidão positiva do Claudiomiro. Olha só. A pesquisa foi realizada nas seguintes redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, pelo servidor que subscreve esta certidão. Vamos ler o nome dos servidores? Vamos torná-los famosos? Ó, o servidor, assessor da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, Frederico Franco Alvim. E o nosso já conhecido Eduardo Talhaferro. Ó, Frederico Franco Alvim assinou essa certidão junto com Eduardo Talhaferro. Vamos para um outro caso aqui, olha. Caso Adenilson Demétrio de Córdova. Adenilson Demétrio de Córdova. O que deu positivo em relação a ele? Ó, perfil pessoal no Twitter com postagens antigas pedindo adesão ao manifesto contra decisões proferidas pelo Judiciário no combate às fake news, subscrito pelo Movimento de Advogados da Direita Brasil. Ou seja, o cara, por conta de uma única postagem no Twitter, ele compartilhou um link para essa petição chamada Manifesto à Nação Brasileira em Defesa da Liberdade. E essa petição que ele compartilhou tinha sido publicada meses antes da eleição por um perfil com 0 seguidores e 0 visualizações. Mesmo assim, ele tomou a certidão positiva. Ó, ele pôs, olha, Adenilson Demétrio, tá aí, Manifesto à Nação Brasileira, Defesa das Liberdades. Quer dizer, botaram, isso aqui é da certidão, tá? Esse print que eu fiz aí é da certidão. Ou seja, pegaram isso aí dele como sendo algo significativo. Você vê aí também relatório assinado por Frederico Franco Alvim e Eduardo Talhaferro. Ó, o caso Ademir da Silva, ele levou um positivo também por causa de uma única postagem no Instagram que dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Tá aqui. Fazer cumprir a Constituição não é golpe. Acharam que isso aí era antidemocrático. Ele não podia, imagina, ele não podia ter publicado algo tão terrível, né? Que coisa terrível. Também, relatório lá embaixo, vocês podem ver, assinados pelas mesmas pessoas, Frederico Franco Alvim e Eduardo Talhaferro. Bom, houve erros também, que eles relataram aí na Vaza Toga. Uma senhora chamada Vildete, ela foi erroneamente marcada como positiva, e depois a equipe percebeu que não era caso de positivo e mudou. Ela foi solta 21 dias depois, por conta de uma hemorragia intestinal. Ela foi condenada a quase 12 anos, e hoje ela está presa. E essa aqui é a dona Valdete. Dona Valdete. Fica aí a minha solidariedade à dona Valdete. Sobre esse caso da dona Valdete, nós temos aqui a Cristina Kuzahara. Vamos ler aqui. O que ela diz? Aqui o Eduardo Talhaferro está dizendo que ele estava demorando a fazer esse relatório e tal.
que temos que vasculhar tudo para tentar achar e não errar. Ou seja, olha o que o Eduardo Talhaferro falou nessa primeira mensagem. Temos que vasculhar tudo para tentar achar. Isso é o famoso fishing expedition, que é quando não se tem nada contra a pessoa, mas você fica ali vasculhando para tentar encontrar alguma coisa. Então isso aí já é a demonstração de que o gabinete do Moraes fazia fishing expedition. Aí a Cristina vai falar assim, olha só um exemplo, nessa reportagem tem até o texto do vídeo que ele teria gravado. O Fred, que é um daqueles que assina, né, só achou a postagem no perfil da fulana. O perfil da fulana. Ele chama aí a dona Valdete ela chama de fulana. Aí o Talhaferro fala, então, se for nesse nível de detalhe, não vai sair rápido, porque tem que identificar no GEST Bio, vou falar disso daqui a pouco. Eles pegaram dados biométricos da Justiça Eleitoral, de forma ilegal, obviamente, né? Já que não tem foto, pererê. Cristina, então eu acho melhor a gente dizer ao ministro que não dá para fazer assim. Aí o Talhaferro fala, posso fazer com maior número de detalhes, mas na velocidade que precisam não vai dar. Então eles estavam ali, como o Schellenberg falou, que estava com, como é que ele falou? Como é que ele disse? O chicote. Estava dando com chicote nas costas do pessoal do gabinete para dizer, olha, vai rápido, vai rápido. Então aqui a gente tem, na parte do Eduardo Talhaferro, Fishing Expedition. E eles, né, aí por conta dessa velocidade, né, ela dando chicotada nas costas do pessoal do gabinete, eles erravam muito. Né? Hoje a dona Valdete permanece presa, infelizmente. Enfim, temos aqui ainda o Talhaferro demonstrando receio. O Talhaferro ele começou a entender que aquilo ali não estava certo. A Kuzahara, Cristina Kuzahara estava dizendo, Eduardo, vamos pensar duas coisas. Precisamos disso com rapidez. Ó o chicote. Temos 1.200 pessoas custodiadas e a maioria delas vai ser liberada. Então não podemos nos dar ao luxo de ficar filosofando. Precisamos estar seguros do que vamos certificar, porque é com base nessa certificação que vamos separar as hipóteses. Entenderam o que aconteceu aqui? Precisamos estar seguros do que nós vamos certificar, ou seja, o que vamos colocar naquela certidão. Porque com base nesta certidão, vamos separar as hipóteses. Leia-se com outras palavras. Vamos separar quem vai ser preso e quem vai ser solto. Com base na posição político-ideológica. Meus amigos, tá tudo aqui. Mais claro que isso, só dois disso, né? Tá tudo aqui. Aí, o Talhaferro, ele tava meio receoso. Ele começou a entender que o negócio estava estranho. A Cristina, Eduardo, vamos lá. Nós precisamos de soluções. Ó o chicote. Eu preciso dessa análise, feita com cautela, mas não no ritmo de vocês aí do TSE. Você está dizendo, vocês estão lentos. Desculpe a expressão. O pessoal aí tá mal acostumado. Chamando o pessoal de braço curto, né? Aí o Eduardo, não mal acostumado, eles nunca fizeram isso. O Eduardo dizendo, pô, eles nunca fizeram isso não. Você tá pedindo uma coisa que nunca foi feita, Cristina. Aí a Cristina, como ministro, não temos espaço para esse tipo de desculpa. Olha só, deve ser terrível trabalhar com Alexandre de Moraes. Sistema, não sei, férias, horário, etc. Ou seja, Alexandre de Moraes não aceita desculpa de nada. Ainda que você tenha, né, um motivo ali para atrasar, para não fazer na rapidez que ele quer, ele não aceita esse tipo de desculpa. Aí a Cristina, estão mal acostumados a trabalhar no ritmo próprio e não no ritmo do ministro. Ela dizendo, como se ela estivesse dizendo, vocês são braço curto, vocês são lentos. Alexandre de Moraes não aceita isso não. Então ela é realmente devota ao Alexandre de Moraes. Dá para ver aí pelas postagens dela. Nesse momento, nós estamos com 16.160 telas sintonizadas no TV Injustiça. Lembrando que hoje, pessoal, no final, como sempre, eu vou ler o superchat, vou ver quem se tornou membro do canal. E assim como no domingo, a gente vai adotar aquele mesmo método que outros canais estão adotando para a live não ficar longa demais. Então, a partir de R$10, o superchat vai ser lido aqui ao final, tá bom? Então, tem que fazer aí um padrão de corte, senão o programa fica muito longo. A conversa timeline acho que estabelece R$30, né? Aqui eu tô mais modesta, coloquei 10 por enquanto. Vamos lá. Bom, o Talhaferro, ele acabou, segundo as mensagens, terceirizando essa investigação. Ou seja, ele terceirizou essa espionagem política para civis, sem atribuição. Então, pessoas foram espionadas por quem não tinha essa atribuição legal. Olha isso aqui.
A Cristina fala assim: Eduardo, vou te passar uma orientação do ministro. Peça para o Eduardo ver se eles não participaram de grupos de Zap ou Telegram pelo golpe. Então, o Alexandre de Moraes estava mandando investigar. Ele é juiz, pessoal. Ele não é policial nem Ministério Público. Ele é juiz e estava mandando investigar nesses termos. Aí, Eduardo, boa noite, vou verificar. Mas, olha, o volume é grande. Né? Eu só peço um tempo. Quer dizer, ela estava ali instalando o chicote nas costas do Talhaferro. A Cristina, ele quer para segunda-feira. Aí o Eduardo, já vendo que ele não ia conseguir tudo para segunda-feira, porque era muita coisa, aí ele falou assim, posso pedir para parceiros, ou seja, pedindo para terceirizar uma atividade que por si só ela já era ilegal na origem. Ali ele estava terceirizando a ilegalidade. Aí a Cristina, em vez dela dizer, não, que isso, não pode não, ela falou, o problema é vazar essa lista, são dos presos do dia 8, tal. Aí tá, não sei o que, aí, aqui ele fala que ele não tem mais o e-mail do Moraes, porque ela tá dizendo pro Talhaferro dizer pro Moraes que ele tá com uma dúvida, para ele falar diretamente. Aí depois a Cristina fala assim, e temos alguma resposta dos parceiros no tema relacionado com as mensagens de WhatsApp? Ou seja, a Cristina, ela não viu problema nenhum em terceirizar investigações ilegais. As investigações por si só já eram ilegais. Ela não viu problema em terceirizar a ilegalidade. Terceirizou para quem não era policial, para quem não era... Sei lá quem são os parceiros. Então eles terceirizaram a investigação clandestina. Que loucura, né? E vazou também, né, nessa Vazatoga 2, no Diário Oficial do dia 10 de janeiro de 2023, e que passou batido e agora isso veio à tona, o Moraes autorizou o Eduardo Talhaferro a acessar o banco de dados do TSE. E nesse despacho, ele já pré-julga os detidos do 8 de janeiro como participantes de atos terroristas. Ou seja, eles usaram ilegalmente um banco de dados biométrico para identificar os manifestantes. Meus amigos, isso era para estar na primeira página, era para ser reportagem do Jornal Nacional, assim, aquela reportagem, sabe aquelas chamadas urgente da Globo? Era para ter aparecido isso, era para ser a chamada assim, inicial do Jornal Nacional, tudo. É para ser aquela chamada do Fantástico. Não sei, existe Fantástico ainda? Nem sei se existe. Acho que existe, né? Matéria do Fantástico, assim, bomba. Mas parece que, pelo que o Schellenberg falou aí, só quem repercutiu aí da mídia tradicional foi a CNN, né? A Globo News, eu acho que se fingiu de besta. Eu acho. Como é que pode um negócio desse, né? Eles escolhiam quem ia ser preso ou solto com base em... Moraes está decidido a matar meu pai, diz Carlos Bolsonaro. O vereador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro fez novas críticas diretas ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Nesta sexta-feira, dia 8, ele alegou que Moraes estaria decidido a matar seu pai. Ao que parece, está escancarado, escreveu no X. Segundo Carlos Bolsonaro, o ministro deixou de ser guardião da Constituição para se tornar seu coveiro. Ele conectou o episódio do atentado à faca sofrido por Jair Bolsonaro em 2018. Realizado por Adélio Bispo, um ex-integrante do PSOL, com a posterior perseguição política do qual o ex-presidente seria alvo desde então. Bolsonaro sobreviveu a 7 cirurgias de emergência e desde então é vítima de uma perseguição calculada para destruí-lo física e psicologicamente, junto com seus aliados e o povo que ousa não se submeter. O vereador também acusa Moraes de normalizar práticas ilegais e imorais, atentados aos direitos humanos praticados por quem se autoproclama defensor deles. Se repetem dia após dia, afirmou referência ao tratamento dado aos presos do 8 de janeiro. Tortura virou método para arrancar delações validadas sem provas. O devido processo legal foi violentado. Buscas e apreensões sem fundamento, prisões ilegais, mortes abafadas e inúmera Carlos.
Tais ilegalidades, escreve Carlos, são acompanhados pelo abafamento das investigações sobre desvio do INSS, indícios de corrupção generalizada e violações à independência dos poderes, que são esquecidos justamente por quem deveria investigar, afirma. Tudo para sustentar uma perseguição implacável contra adversários políticos. Outra informação que está bombando no dia de hoje, a Embaixada dos Estados Unidos publica novas críticas em referência a Moraes. A Embaixada dos Estados Unidos publicou neste sábado, dia 9, em suas redes sociais um texto com novas críticas que fazem referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes. Segundo a mensagem, Moraes teria usurpado o poder da corte. A postagem foi divulgada um dia depois da ida do encarregado de negócios da embaixada, Gabriel Escobar, ao Itamaraty. Escobar foi chamado para dar explicações sobre uma nota anterior da embaixada com ameaças a aliados de Moraes. A publicação deste sábado, em português, tem teor semelhante a outra feita horas antes pelo número 2 do Departamento de Estado americano. Os dois textos, inclusive, estão vinculados no X. O encarregado de negócios Escobar é atualmente o representante oficial da embaixada no país. Enquanto o embaixador não é formalmente designado pelo presidente Trump, a embaixadora anterior, Elizabeth, deixou a função com a eleição de novo chefe da Casa Branca. Tanto a publicação como a embaixada falam sobre a importância da separação dos poderes para a garantia da liberdade. Mencionam também que a separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais. Tá aí, meus amigos. Informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês deixarem o seu like, deixarem o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta amanhã com mais notícias aqui para vocês.